E aí, pessoal, eu vou falar sobre Carnificina Absoluta, que é uma saga do universo Marvel, que basicamente, tá vendo esse carinha aqui? Ele se chama Carnificina, ele é o filho do Venom. Primeiro eu tenho que contar a história do Carnificina, depois eu vou contar a história do Deus dos Simbiontes para vocês entenderem como é que essa saga funciona. Eu vou postar ao longo de uns 3 vídeos falando sobre isso. Basicamente perdi uma aposta, enfim. O Carnificina era um assassino chamado Cletus Cassidy. O Cletus, quando estava na prisão, adivinha quem tinha de companheiro de cela? Exatamente, o Ed Brock. Quando o Ed Brock fugiu da prisão, virando Venom, ele deixou um pequeno pedacinho. E com uma ferida do Cletus que estava ali, o simbionte entrou no sangue do Cletus, assim gerando Carnificina, o filho do Venom. O objetivo dele sabe qual é? Acordar o Knull. Aí você me pergunta quem é que é Knull? Esse carinha fofo aqui, ó. Ele é o deus dos simbiontes. Basicamente o cara que criou todos os simbiontes. Ele chegou matando todo mundo. Ele é nascido antes mesmo do próprio universo. Pra vocês terem uma noção. Mas em uma luta contra o Thor há muito tempo atrás, ele foi preso nesse planeta pelas suas próprias criações. Porque ele perdeu a Necroespada e a Necroespada basicamente essa espadinha aqui faz o que ele controle o simbionte. E quando ele perdeu ela, bom, vocês já devem imaginar o que que deu, né? Tanto é que isso daqui é um amontoado inteiro de simbiontes. Para vocês terem uma noção, isso não é pequeno não. Como se fosse uma bolinha, ou do tamanho pequeno não. Isso daqui é do tamanho do planeta Terra. Ou até, segundo uma das HQs, 2 vezes maior. Fala que é bilhões, mas isso daqui deve ser um amontoado de trilhões de simbiontes. Enfim. O objetivo do Carnificina é basicamente reunir todos os códex. O que são códex? Basicamente, sabe quando o Venom se uniu a todos esses hospedeiros aqui? Ele deixou pequenos pedaços dele nos hospedeiros. Pequenos pedaços esses que não têm vida, mas servem basicamente para se comunicar com a colmeia, dando informações sobre os hospedeiros que já foram possuídos. O Carnificina não tem o controle da colmeia. Se ele conseguir todos esses códex aqui, ele vai ter o controle total da colmeia, assim podendo libertar o Knull dessa prisão. Após isso, nós acompanhamos o Ed Brock, que estava com o filho dele, explicando sobre isso, até que um cara começa a seguir eles. Esse cara basicamente é o Venom. Sim, nas HQs o simbionte consegue sobreviver um tempinho sem o hospedeiro. Após isso, eles são empurrados no trilho, no caso, empurrados. O Venom se liga ao Ed Brock de novo, eles param o trem. Depois, volta a simbiose, blá blá blá. O Venom tenta avisar o Ed Brock, até que, pum, uma explosão acontece. Se revela o Carnificina nessa forma muito legal dele. Inclusive, essa é a minha forma favorita do Carnificina. Junto com o traço dessa HQ que é incrível. O Carnificina aqui, ele já tinha reunido uma caralhada de códex. Então, quando o Ed vai tentar bater de frente, ele só toma uma para ele ficar esperto. Tanto é que você tá vendo esse olho fudido do Ed? Basicamente, o cara vai ficar com esse olho a saga inteira, que é no caso mais 3 HQs aqui que eu tenho. Então, o Ed se ferra inteiro nessa saga. Até que o gênio do Ed Brock, quando tá todo ferrado ali, ele tá ali no chão, ele decide o quê? Pegar no trilho do trem enquanto Carnificina tá segurando ele. Que assim, meu amigo vai... O Ed Brock literalmente falou assim no pensamento: meu amigo, vai eu e tu pro inferno. Aí pegou no trilho, deu esse choque do caramba que, no caso, só nocauteou o Cletus, porque o simbionte já ia se unir com ele novamente. O Ed, como ele é um dos protagonistas dessa saga, logicamente ele ficou bem. Depois nos é apresentado ninguém mais nada menos do que o cara que iniciou tudo isso. Inclusive o Miles Morales estava em uma outra HQ que eu li com Ed Brock, por isso que o Miles Morales já
não começou dando um soco, mesmo sabendo que o Ed é o Venom, porque eles já tinham virado amigos em outra saga. Enfim, o Miles Morales chama o Peter Parker. Inclusive, uma coisa que eu não gosto é esses comerciais de outras HQs aqui, velho. Eu já comprei uma HQ, ainda me coloca um comercial. Pô, tá foda a propaganda, viu? Enfim. Aí chamou o Peter Parker, eles vão para uma cafeteria e começam a conversar sobre isso, sobre como eles poderiam destruir os Codex. Então tem uma reportagem de um túmulo coletivo, que no caso é o Cletus Cassidy, que pegou vários hospedeiros. Como você pode ver, lembra daquele coronel do Hulk de 2008? Basicamente, ele já estava morto nas HQs. Aí o Carnificina pegou até o corpo dele para poder pegar o simbionte. Como eu disse, o Venom foi para tudo que é tipo de lugar pegar hospedeiro. Após isso, tem mais conversinhas, papapá, até que eles vão para ninguém mais nada menos do que Reed Richards. No caso, o Reed Richards é esse daqui. Esse cara aqui tá desse jeito porque ele não é o Reed Richards original, que no caso é o Homem Elástico do Quarteto Fantástico. Esse cara aqui é o Reed Richards, no caso Homem Elástico, para abreviar. No caso, para não ter que ter essa fala toda, é um Homem Elástico de outro universo, que veio para o universo principal para fazer uns planinhos. Que vocês vão ver, tem uma saga completa dele. Depois eu mostro essa saga. Enfim, após ele vir para esse universo, ele começou a fazer alguns planos. Enfim, depois ele se aliou a Ed Brock, papapá, deu no que deu. Enfim, esse daqui é o neto do Norman Osborn. No caso, ele também foi infectado por um simbionte. O Norman Osborn tá louco, porque há muito tempo atrás ele tinha se unido ao Carnificina. Só que o Norman acabou ficando louco achando que é o Cletus Cassidy. No caso, Cletus, só o Cletus pode usar o Carnificina. Caso contrário, ninguém mais vai ter controle. Enfim, eles não deixaram o Reed Richards fazer o teste da máquina no garoto, que no caso é uma máquina que destrói esses códex pro Carnificina não poder reunir todos e convocar o Deus Knu. Porque, né? Olha a cara desse bicho. Tu confiaria ele deixar uma criança ter que entrar em uma máquina dessa? Claro que não, né? Aí eles vão atrás do Harry Osborn. Tem esse cara aqui que ele vira um lobisomem. Aí tava tudo certo, indo bem, até que dá uma treta do caramba. O sentido da aranha começa a pitar. Aí, como vocês podem ver, começou a dar errado, porque o Cletus estava controlando esse cara esse tempo todo. Aí depois, o Cletus aparece aqui, começando a tocar uma música macabra, abrindo as entranhas, jogando pequenos pedaços do Carnificina, para assim criar um exército de simbiontes. Como vocês podem ver, esse exército aqui, ele não tem a força de um simbionte, mas eles têm a força equivalente a 15 vezes a força de um homem comum. Sei que isso para alguns pode parecer muito, mas frente ao Homem-Aranha e Venom, até que não é tanto. Mas ainda assim, uma porrada disso daí deve dar um trabalho. Além do mais que o Venom queria matar alguns desses, afinal são só criminosos. Só que o Peter não deixa, afinal, né? Homem-Aranha. Após isso, eles acabam entrando nessa sala aqui. E nessa sala, o Harry acaba sendo pego e transformado em um do exército do Carnificina. No caso, tem uma cena muito da hora aqui, velho. Que é quando o Peter Parker começa a socar a parede para tentar fugir. Só que acho que nerfaram um pouco a força dele aqui. Tanto é que quando a pessoa vai ver, é só um buraquinho que o Peter fez. Após o Carnificina ter entrado, em vez dele pegar o Codex do Harry, do Norman, no caso, ele decidiu transformar o Norman em um arauto dele. E se vocês quiserem mais, vai ser só na próxima saga. Não, na próxima HQ, no caso. Enfim, essa foi minha primeira leitura.
E eu fiz tudo isso só porque eu perdi uma aposta. Tanto é que a próxima HQ, ó, no caso, essa é a capa de trás, essa é a da frente. Essa daqui vai ser a próxima que a gente vai ver. Mas só no sábado. Tchau, pessoal.